Então, agora nós vamos para a próxima. A próxima apresentação será feita pelo Roberto Neves Salles, do INPE-AV. Ele vai apresentar um trabalho sobre a transformação em LiDAR-SAR de mapas de evolução utilizando RNA para navegação autônoma na região da floresta amazônica. Então, Roberto, está com você. Obrigado aqui. Ok, muito obrigado. Acho que agora está correto ali. O meu trabalho trata sobre, não exatamente um problema de classificação ou segmentação, mas mais um de transformação, no sentido que eu quero trabalhar com um tipo de dado, que é o dado LiDAR, e levá-lo para um outro tipo de dado, que seria o dado SAR. É uma transformação artificial, mas foi um teste, e acho que diferente da maior parte dos resultados que vão ser apresentados aqui nesse seminário, a meu é um pouco uma história triste, foi um resultado que não deu muito certo. Mas a gente aprende algumas lições com ele. Então, eu faço essa tentativa de transformação entre LiDAR e SAR, trabalhando nas informações de altura. Então, na verdade, não é o SAR intensidade, é o SAR interferométrico que eu vou trabalhar. E a rede neural entra para tentar auxiliar no meu problema, que é a navegação autônoma na região da floresta amazônica. Então, falando um pouquinho, meus orientadores, inclusive o Chair, que é o Elcio, o professor Haroldo, dá um pouquinho de contexto antes de entrar na rede neural. A Thaisa já falou algumas coisas bastante interessantes na primeira apresentação. Então, nós temos, assim, tem plataformas grandes e caras, mas tem essas baratinhas, que acabam convergindo muito bem num Vant. Eu tenho uma plataforma e tenho um sensor. Só que muitas vezes eu tenho um piloto, e quando eu falo de uma navegação autônoma, eu quero justamente remover essa pessoa, né? E como é que eu posso fazer isso muito facilmente? Eu falo, tudo bem, insere lá o GPS, tem ainda outras opções, tem o Galileu, tem o GLONASS. E eu falo, eu tenho informação de posicionamento, eu posso dar uma rota para o meu drone cumprir e acabou. Ele vai ser autônomo dentro daquilo que ele foi programado para fazer. Então, ele sai lá para voar tranquilamente, né? Até uma hora que, eventualmente, ele se dá mal. Por quê? Porque, na realidade, você tem outros problemas que também atrapalham na questão de uso de GPS. Né? Um problema da natureza, e esse é bem difícil de escapar, é o efeito da cintilação da ionosfera. E nós vamos ver que na região da Amazônia, onde a gente está aqui perto do equador magnético, isso aqui é um efeito bem forte e frequente. Diferente do que, por exemplo, acontece na América do Norte ou na Europa. Eles nem se dão conta desse tipo de efeito, né? E, além disso, a gente pode ter problemas, né, de efeitos de negação de serviço, de interferência, ou mesmo de alimentação com dados falsos, né? Lembrar o caso lá, ficou famoso, do Irã, que capturou um drone americano. Então, eu posso partir para outra abordagem. Eu coloco, por exemplo, a visão computacional, por que não, né? Como foi dito lá na apresentação da tese, eu falo, bom, eu tenho, né, alvos visuais, fica fácil, né? Eu chego aqui e eu falo, não, eu vou reconhecer, por exemplo, aqui é uma técnica que foi desenvolvida num projeto no Instituto de Estudos Avançados, que usa reconhecimento de marcos. Então, enquanto ele está navegando, ele fala, tudo bem, não tenho GPS, mas eu consigo reconhecer marcos, então eu tenho ideia de onde eu estou. Se eu mudo o tipo de cenário, por exemplo, eu preciso navegar à noite, eu ainda consigo imagens termais que conseguem apresentar várias feições, dependendo do cenário. Né? Mas, por exemplo, quando eu vou lá para a Amazônia e, de repente, eu olho para baixo e o que eu vejo é algo mais parecido com isso aqui, aí, lembrar também do que o Nathan falou, cadê o contraste? Né? Eu vou procurar cores diferentes, não tem. Eu vou procurar textura diferente, não fala a mesma coisa. E aí começa a ficar um problema um pouco mais complicado. Então, eu vou ter muitas vezes situações de cintilação de ionosfera e eu vou olhar para baixo e eu vou ver um oceano verde, né? Um monte de árvore. O que eu posso fazer, né? Isso aí eu fui resolvendo aos pouquinhos no meu doutorado, no caso com o LiDAR. O LiDAR é bastante interessante porque aqui eu dou um exemplo de penetração dele, que ele pega exatamente a parte de cima das árvores, que a gente pode ver em tons de cinza, e a parte lá de baixo, que mapeia mais com o terreno, né, os últimos retornos. Então, trabalhando com a informação de altura, especialmente LiDAR com LiDAR, isso foi um problema que foi muito bem resolvido. Não precisei da rede neural, deu para abordar.
Agora, lá na Amazônia, eu falo assim, tá bom, eu só preciso de referência, ter um mapeamento lá da Amazônia inteira. Você vai falar assim, bom, você sonha, né? Isso não vai acontecer. Quem é mais da área de sensoriamento remoto sabe disso. O que a gente tem lá, inclusive o que ela falou, a Thaisa, são dados de radar, até por causa das nuvens e tudo, não é nem dado óptico muitas vezes. Então, eu tenho o dado interferométrico. Aí, como... Nossa, aqui ficou... Acho que eu já... Pode ir por PDF. PDF está... Tá aí. Tá algum... Não, tudo bem, vamos lá. O que eu tenho mais ou menos como um algoritmo aqui? Então, eu tenho os meus dados lá, que são uma nuvem de pontos, ou seja, isso aqui é 3D, isso aqui é uma lista de pontos, isso aqui não tem grade. Eu preciso transformar primeiro na forma de uma imagem. Como é que eu faço isso? Eu preciso passar por um processo chamado de binning, que basicamente eu vou pegar os últimos pontos e os pontos mais altos e gerar dois tipos de imagem, que são imagens de superfície, o que está mais relacionado às árvores em si, e aquilo que penetrou as árvores, como a gente viu no slide anterior, que seria o terreno. Eu posso fazer isso de algumas maneiras. Normalmente a pessoa usa uma base quadrada, que equivale a um pixel. Então, dentro daquela área do pixel, eu pego tudo que for a informação de Z. Eu usei uma base circular, um pouquinho diferente, simplesmente por representar melhor o ponto do centro, né, em qualquer distância. Mas a ideia é a mesma, que eu tenha vários conjuntinhos de pontos aqui que eles estão colocados na mesma vertical, mas eu pego o mais baixo e o mais alto. A técnica que eu utilizei foi da correlação cruzada normalizada. Aqui existe um resultado de aplicar correlação. Normalmente eu vou procurar um pico. Isso aqui está uma imagem ilustrativa e bastante bem definida, né? Muito claro você vê um pico aqui. Quando você tenta trabalhar com os dados de radar, na verdade você tem que pensar melhor numa folha de papel horizontal, onde você tem pequenos solavanquinhos ali, mas muito, muito, muito pequenos, né? Esse seria o cenário mais real do que eu estou trabalhando. Então é um problema bastante difícil, não é muito robusto. Mas, por exemplo, simulando uma trajetória aqui, em torno de uma região da reserva do Tapajós, utilizando esse dado de cima, curiosamente, né, o dado das árvores, ele se relacionou muito bem para eu fazer uma busca aqui de localização. Se eu tentar utilizar o do terreno, é muito pior. Eu falo, tudo bem, então por que eu vou tentar usar a rede neural nesse problema, já que ele aparentemente está resolvido? Mas está resolvido em parte, porque eu tenho trechos que eu não consigo navegar muito bem. Eu tenho regiões que não se comportaram tão bem e, tipo, eu posso ter simplesmente dado sorte. Eu passei por regiões que eu fui um pouquinho melhor nessa minha busca. Então, o que foi uma estratégia que eu apliquei? Foi parecida com a da Thaisa do Dantas. Eu coloquei uma net, mas as minhas imagens de entrada, como a gente vê aqui, isso aqui é uma imagem, na verdade, de 30 por 30 pixels, né? São recortinhos bem pequenos. Então, como o net original, eles partem de imagens muito maiores e vão reduzindo essas imagens até em torno de 30 por 30, eu falei, bom, já estou começando onde o net tradicional termina, né? Então, eu fiz o seguinte, eu falei, não, eu não vou fazer tantas reduções, eu vou fazer apenas essa parte mais baixa aqui, eu vou de 30 por 30 para 15 por 15. E vou utilizar, sim, as várias camadas aqui, até isso aqui, 512 e 1024. E depois eu restauro para, de novo, 30 por 30. Tem uma diferença também que eu fiz o padding nessa convolução, porque senão fica um pouco difícil aqui de manter o restauro e ter as mesmas características de saída. Como dados, né? O que entrou aqui como dado no meu problema? Então, eu tenho as minhas renderizações do LiDAR em 2D, na mesma resolução do radar. Esse radar é uma imagem ALUS, tem 12,5 metros o pixel, né? Então, aqui foi renderizado exatamente com o mesmo tamanho, apesar do LiDAR poder fornecer algo muito melhor. E eu tive algumas possibilidades de stride, então, para cada transecto que eu trabalhei, que foi desses aqui, eu gerei tanto um conjunto menor aqui de imagens, quando eu apliquei o stride maior, né, como eu gerei muito mais dados aqui, quando eu apliquei um stride realmente de 1 pixel. Você fala assim, poxa, mas se eu só andei 1 pixel com a janela, não é mais ou menos a mesma coisa? Então, experimentalmente, a gente viu que não.
Na verdade, se eu forneço uma imagem que só mudou uma coluna, basicamente, né? Saiu uma, entrou outra, e todos se deslocaram. Só pelo fato de todo mundo se deslocar, a rede já interpreta isso de maneira bem diferente. Esses dados vieram do projeto de estimação de biomassa da Amazônia, é um projeto de 2016, se eu não me engano, aqui do INPE, e foram utilizados com autorização do Dr. Jean Almeto. Então, cada dado aqui, na verdade, é um trio, né? 2 lidars e um radar, que é a minha verdade. Para melhorar um pouco o problema e fazer mais experimentações, nós usamos técnicas de data augmentation com rotações de 90, 180 e 270 graus. Isso também para evitar interpolações, porque o dado já é muito sensível. Eu já estou trabalhando com margens muito estreitas ali de robustez pela correlação, né? Então, interpolação não seria aceitável. Mas simplesmente girar uma imagem que já é quadrada, tudo bem. Isso aqui dá para funcionar. Então, ainda posso multiplicar por 4 aqueles dados que eu mostrei. E aí, quando eu comecei a aplicar a rede neural, começou até um resultado talvez um pouco engraçado até, e bem diferente do que normalmente a gente aplica, né? Normalmente a gente vê o nosso dado de treinamento aqui, está representado em azul. Esse dado aqui, ele nunca foi visto pela rede. Na minha validação, na verdade, aqui eu já estou usando como se fosse um teste mesmo. Logo depois da primeira iteração, ele já me dá um resultado aparentemente muito bom, né? E depois quando eu falo, tá, mas eu vou continuar treinando a rede, né? E se eu vou acompanhando isso, eu pus a linha tracejada aqui para ficar bem evidente, né? Eu falo assim, tá, mas ali eu sobe um pouco, desce um pouco, mas o que está mudando, né, na aplicação dessa rede que eu treinei? Óbvio, o dado de treinamento vai ter que melhorar mesmo, porque é o próprio dado, né? Mas quando eu aplico, e aí, né? Quando eu apliquei com Data Augmentation aqui, ele pode ter ido até para uma escala melhor, né? Mas continua meio que ali numa reta, né? Então, determinar uma condição de parada nessa situação é bem complicado. E assim eu falo, então vamos fazer um outro tipo de avaliação, né? Uma avaliação visual. Talvez aqui eu possa voltar para o PowerPoint, se não tiver desconfigurado, que é mais interessante. Quando eu faço uma avaliação visual daqui, você fala assim, poxa vida, quando eu treinei com uma época só, isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou procurando aqui com o meu gabarito, isso aqui não tem nada a ver com o meu gabarito, mas ali na resposta tem a ver, né? Isso por quê? Porque eu estou procurando a função objetivo de erro médio quadrático. Erro médio quadrático é uma função muito comum, né? Ninguém normalmente fala. Ela tenta realmente tornar uma coisa exata. Mas quando eu tenho uma informação que é praticamente a mesma, imagina que eu estou olhando, tanto faz um terreno. O que varia no terreno? Né? Eu tenho uma média muito forte, né? Por exemplo, estou a 100 metros do nível do mar. Eu estou às vezes a 101, às vezes a 99, mas no geral é como se fosse uma coisa plana. Mesmo quando eu vou para o lado das árvores, a variação não é tão grande. Então, na verdade, o meu erro médio, isso representa bem aquilo que a gente viu, o meu erro médio, ele pode já começar muito baixo, muito bem. Mas o problema é o detalhe, né? Eu quero acertar o detalhezinho que me faz permitir a localização. Então, é nisso que eu tentei colocar a rede. Eu falo assim, tá, rede, eu já consigo me localizar razoavelmente bem com o dado de superfície. Será que se eu te der, então, até mais informação, superfície e terreno, você consegue olhar o gabarito SAR e me produzir alguma coisa? Visualmente, aqui até parece que ele produziu, né? Nós conseguimos aqui Se eu olhar aqui o gabarito, eu falo, não, aparentemente ela está produzindo uma coisa coerente e tal. Talvez mais dados, menos dados, né? Mas aí eu precisava fazer uma avaliação disso daí a mais da rede neural. Então, eu fiz o que eu chamei aqui de um mapa de acertos. Para cada janelinha dessa de 30 por 30, que eu vou buscar na referência inteira, eu falo assim, existe a posição, que é aquele pico da correlação, onde eu vou assumir que é a posição correta. Então, por exemplo, se ela tiver aqui 3 e 2 de distância, eu errei por um pouquinho dessa posição, amarrando com o topo esquerdo, né, da janela aqui. Então, eu vou marcar essa informação. Eu errei por Pitágoras aqui, 2,23 pixels aproximadamente. Vou fazer isso para todas as minhas janelas, todas as posições aqui. Por exemplo, a daqui eu acertei exatamente aqui, está correto. As outras eu errei, foi um pouco para diagonal e tal. Aqui eu errei bastante, 200 pixels, né, para longe. Então, eu gero esse meu mapa de erros e fazendo uma pequena manipulação numérica aqui, para ficar mais fácil de plotar,
eu consigo gerar que os meus acertos vão estar em branco e o que eu tiver errado vai estar em escuro. E uma função desse tipo aqui, muito rapidamente, ela decai. Então, em torno de 11, 12 pixels eu já estou zerado, né? Logo aqui, pela metade, né, errar um pixel só, eu já estou em torno de 127, né, de tom de cinza. Então, é uma coisa que é para realmente decair rápido, né? E só valorizar aquilo que estiver bem próximo da minha região de acerto. Então, aqui para mostrar a minha região lá de Tapajós que eu usei de teste, isso aqui é um mapa inteiro, né, renderizado de terreno e o mapa inteiro renderizado como superfície. E lá eu vou trabalhar com trechinhos, né, onde seria onde eu estou voando. Eu vou aplicar o template matching, que é através da correlação cruzada normalizada, e vou fazer isso, na verdade, sistematicamente, para a imagem como um todo aqui, né? Então, tem regiões que aqui eu nem tenho dado, na verdade, mas a partir de onde eu tenho dado, eu vou tentar fazer o casamento e fazer esse mapeamento. Então, por exemplo, se eu faço uma avaliação de terreno aqui, com dados aqui, digamos que eu esteja voando exatamente por aqui, eu falo, aqui eu até tenho algum acerto, mas olha, no geral, essa informação não presta para navegar. Então, para isso eu pude avaliar. E aqui, você vê que a informação de superfície, na verdade, correlaciona muito bem. Mas eu posso dar uma sorte de, por exemplo, navegar nessa diagonal aqui, e está muito bem, né? Pegar trechos aqui que, por acaso, eu estou muito bem, e, na verdade, pegar um belo de um buraco aqui, onde eu não vou estar muito bem. Então, o objetivo realmente aqui de usar a rede neural foi, eu quero tampar esses buracos, eu quero fazer com que essa imagem fique melhor. E, infelizmente, isso foi o que não deu certo, né? Já adiantando, mas eu vou mostrar aqui alguns resultados. Eu fiz 36 explorações de rede, basicamente, diferente das redes que procuram classificar, segmentar, as minhas saídas foram linear, sigmoide e tangente hiperbólica. Houve normalização dos dados antes e depois, para transformar de volta nos dados corretos. E eu utilizei data augmentation, sem data augmentation. Uma época eu peguei aquele limite, 300 épocas, já que estava muito parecido, então eu queria ver coisas distintas. E algumas configurações com menos camadas ou mais camadas. E aqui a gente começa a ter um resultado mais geral. Então, está em negrito aqui as configurações. O 128, 256, 512 está da esquerda para a direita aqui, né? E a configuração geral está aqui, linear, por exemplo, sem data augmentation, com data augmentation, né? Do lado direito. E vocês veem que todos eles, o comportamento é muito semelhante, né? E algumas vezes você vê que mesmo aquela imagem que aparentemente está com problemas nos cantinhos, né, por causa do padding, que eu nem treinei direito de uma época, ela pode representar um acerto maior do que a imagem que foi muito treinada. Esse aqui é o caso da saída linear, esse aqui é o caso da saída sigmoide, que foi muito pior, e o caso da tangente hiperbólica, que foi mais interessante. Então, só de mudar a função de saída, na verdade, você consegue resultados razoavelmente diferentes. Aqui, onde aparentemente foi algo mais robusto, se eu comparar lá com a imagem direta, ainda não foi melhor. Então, às vezes, ela pode acertar onde não está acertando, tal, mas, no geral, essa que é a minha preocupação. Ela não foi muito boa. Então, aqui, só para colocar um resultado mais... Talvez tenha ficado muito pequeno, né? Mas só para apresentar um resultado mais direto de uma aplicação, então se eu aplico aqui o meu radar gerado, né, eu não quis colocar um SAR sintético, porque o SAR já é sintético, né, então meu SAR fake gerado pela rede neural. Quando eu tentei procurar o casamento dele, ele fez casamentos aqui mais errados do que o meu direto, né? E ele ainda poderia ter me ajudado se no combinado dos dois, que como são aqueles mapas de picos e vales, a correlação, se eles concordarem num lugar e discordarem em outro, né? Tipo, eu reforço os picos importantes e tiro os picos que não são importantes, o combinado às vezes poderia dar um resultado melhor. Quando eu treinei a minha rede roubando um pouquinho, né? Colocando um pouco dos dados da minha região de teste, aí ela me ajudou no combinado. Mas fazendo uma avaliação realmente honesta e deixando de lado esses dados, a rede nunca vendo dados dessa região aqui, aí ficou mais difícil. Então, aqui está no caso de 128, né? Da tangente hiperbólica, que é melhor. Então, 256, pode-se ver aqui, né, que várias vezes os pontinhos estão para fora, né, os pontos azuis, que são as minhas visualizações.
e o 512. Então, infelizmente, foi uma aplicação que não deu tão certo, né? Se olhar os valores aqui, meu erro médio na aplicação direta, né, em torno de 4, e aqui eu fico, né, 7, 4. Então, não foi muito bom. Não foi uma avaliação que deu muito correto, não foi um resultado muito bom. Mas desses aqui, eu vou chamar atenção para isso aqui, os meus menores e maiores valores da correlação. Então, eu estou em torno de 0,994, isso aqui da rota inteira, para 0,998. Então, 0,999, aqui são para os menores valores, né? E os maiores valores. Então, eu falo assim, bom, quando você trabalha com correlação normalizada, você fala, bom, algo é 0,99, né? Você fala assim, meu, é exatamente igual, sabe? Então, a diferença aqui é realmente muito pequena e torna esse problema bastante difícil. E nesse caso aqui, o trabalho ainda não foi suficiente para matar aquelas regiões de buraco. Então, basicamente é isso. E agradecer a oportunidade de trabalhar na equipe do eDeepins. Então, pela formulação, pelo tipo de problema, eu não pude fazer um uso muito forte do lado do Santos Dumont, mas auxiliei com o acesso mesmo das pessoas da equipe. Os meus testes, eu tinha bastante dado, eu tinha bastante coisa, mas ainda ficou faltando coisas. Uma das coisas que eu percebi lá para o final mesmo foi que os dados do radar foram disponibilizados com uma data que eu peguei próxima do... Não tem questão temporal, né? Peguei um dado próximo do dado do EBA, né? Do projeto, do INPE. Mas, na verdade, depois lá dentro dos arquivos, na informação dele, tinha um asterisquinho, né? Que eu falo assim, não, na verdade, isso aqui é só a data de processamento, tá? A data que ele foi capturado mesmo foi 5 anos antes. Então, ainda existe um problema temporal, porque como eu treinei com aqueles outros transectos, em outras regiões que não são a região de reserva, pode ter mudado, como a Thaisa mostrou ali, pode mudar razoavelmente, né? Então, esse é um outro problema que eu teria que consertar ou pegar dados mais apropriados. Mas é isso. Fico aberto para questionamentos. Parabéns, Roberto, pelo trabalho, pelos resultados. Muito excelente, muito bom a avaliação. Eu tenho uma pergunta aqui, se pudesse falar um pouquinho, será a sua metodologia, como seria o desempenho dela em outros cenários, por exemplo, numa cidade ou numa área? O que você acha que... Esse tipo de abordagem, já para cenários como aquele que eu apresentei, né, antes, onde tem características melhor definidas, tem mais contraste, né, ele vai funcionar muito melhor. A grande questão de aplicar o template matching, na verdade, tem a ver com a rotação. Aí tem uma pegadinha que o LiDAR é bom, porque eu falo assim, qual que é a rotação que eu preciso aplicar em um ponto, né? Eu falo, ponto não tem rotação, né? Então, a partir da hora que ele foi determinado e colocado naquela posição, ele está ali. Eu só gero algo basicamente orientado, né? Algo com rotação, porque eu decidi. Então, eu decido, eu quero gerar aquela imagem do LiDAR apontada para o norte certinho. Isso aí poupa a dificuldade que seria normalmente uma fotografia normal, né? Uma imagem capturada por sensor óptico, que aí sim ele tem uma rotação que você vai ter que adaptar a escala e rotação, especialmente, né? Então, essa é a dificuldade quando eu vou para esse método no sentido tradicional dele do óptico. Mas com o LiDAR eu não vejo razões para que ele seja ruim, de forma alguma, na verdade. Muito obrigado. Então, vamos agradecer novamente ao Roberto pela apresentação e vamos para a última apresentação desse período da manhã,